Questão 26, bora lá. A gente vai trabalhar várias questões aí, vários conceitos interessantes de urbanização. Agora, principalmente conceitos ligados à espacialidade. Olha só, muito importante você recuperar lá na teoria, entender que urbanização tem a ver com o crescimento da população da cidade. Agora, crescimento espacial urbano é outra coisa. Então, vamos lá. Primeiro, vamos lembrar de diferenciar o que é município e o que é cidade. Então, a cidade é a área urbana do município. O município é uma porção de terras que tem uma administração pública com autonomia. Então, você vai lembrar da figura do prefeito ou da Câmara dos Vereadores, que é o poder político que comanda o território do município. E, geralmente, a sede da prefeitura ou a Câmara, ou não só as instituições políticas como financeiras, concentração de pessoas, está lá na chamada zona urbana. Então, tudo aquilo que não é a zona urbana, ou seja, que não é cidade, é zona rural, onde você tem atividades da agricultura, da pecuária e também lá os bolsões de áreas naturais ainda. Então, pega aqui o modelinho, né, como se a gente tivesse aqui, então, vários municípios, ok? E aí o que está pintadinho no meio seriam aí zonas urbanas de, sei lá, pega aí 100 anos atrás. Imaginar, como a gente está aqui em São Paulo, vou imaginar que essa no meio aqui seria a cidade de São Paulo em 1930. Pode ser? E aí eu tenho aqui os municípios vizinhos de São Paulo, cada um com sua cidadezinha, ok? Lá no ano de 1930. Só que aí ao longo do século XX, cada um desses municípios aumentou. Uma cidade pode crescer espacialmente de duas formas. Uma delas é a chamada conurbação. Significa o quê? O crescimento horizontal da cidade. Como que uma cidade cresce horizontalmente? Formando novos bairros. E é isso que a gente vai observar aqui. O outro, só para a gente já citar, é a verticalização, quando você tem um crescimento para cima, prédios, ok? Então, imagina aqui o movimento da conurbação. Ao mesmo tempo em que aqui na cidade de São Paulo tem a formação de novos bairros, também nessas outras cidades aqui, ou seja, dentro do território dos outros municípios, eu tenho também ampliação da área urbana. E aí passam-se décadas e o que vai acontecendo? O que vai acontecendo é que, com o passar desse tempo todo, a cidade, o espaço urbano dentro do município vai crescendo. Geralmente, a cidade principal aqui cresce mais. Então, você tem aqui, com o passar do tempo, a transformação do território municipal, né, que tinha antes zona rural e que vai gradativamente só tendo zona urbana, como aconteceu com o município de São Paulo de verdade. Mas, enquanto a cidade cresce dentro do território do município de São Paulo, também a cidade dos outros municípios vizinhos também vai crescendo. O próprio crescimento aqui de cada uma dessas cidades, você já chama de conurbação. Mas chega um momento, isso acontece em grandes metrópoles, isso é os municípios vizinhos, que as conurbações se encontram. E aí o cidadão comum está lá na rua e ele de repente muda de território municipal, mas ele aparentemente não saiu da mesma cidade. Por que rola essa impressão? Porque ele está andando dentro de um conglomerado urbano que é basicamente o mesmo. Então, olha só, eu tenho aqui várias administrações municipais, eu tenho as regiões, né, que eram os antigos centros de cada uma dessas cidades. No entanto, com o passar do tempo, essa região toda formou um aglomerado urbano. O nome que a gente dá para todo esse conjunto aqui, né, que é um único aglomerado urbano, é região metropolitana.
Então, por exemplo, quando a gente fala assim, a região metropolitana de São Paulo, não inclui somente bairros do município de São Paulo, mas também inclui toda a região que tem malha urbana que está também nos municípios vizinhos de São Paulo. Então você pega, né, a história famosa do município de São Paulo, mais o ABC paulista, né? Então, São Bernardo, São Caetano, por aí vai. Aí você soma Guarulhos, Osasco, sei lá, Taboão da Serra e outros vários municípios que têm as suas cidades também se encontrando com esse mesmo aglomerado urbano. Tudo isso forma a região metropolitana de São Paulo. Isso geralmente acontece em cidades, no entorno, né, de cidades que são consideradas metrópoles, ou seja, cidades que são as maiores de uma determinada região. Não está na hora ainda aqui da gente redefinir os tipos de metrópole, mas tem metrópole nacional, regional, por aí vai. Mas de qualquer forma, sempre que a cidade principal da metrópole cresce e ao mesmo tempo se encontra com o crescimento urbano, com a conurbação das suas cidades vizinhas, você tem a formação de uma região metropolitana. Ok? Vamos ler então o enunciado da questão 26 para a gente ver que vai usar tudo isso. A formação das regiões metropolitanas está ligada ao intenso crescimento urbano que se dá a partir do aparecimento de núcleos urbanos. Em torno desses núcleos, outros núcleos vão se agregando, formando um único aglomerado com relações e interações mútuas, fenômeno chamado de conurbação. Então, olha só, o textinho já definiu o que é região metropolitana e já definiu, ou explicou mais ou menos, o que é conurbação. E aí, o que é a pergunta, então? A partir do texto, responda as questões abaixo. A. Explique o conceito de região metropolitana. Você pode tanto pegar e usar parte do texto de referência, como você pode explicar com as suas palavras, mas tem que ir lá escrever. Região metropolitana é o aglomerado de áreas urbanas que se somam a partir da cidade da metrópole, mais o conjunto das áreas urbanas das suas cidades vizinhas. Ficou claro? Letra B, explique o conceito de conurbação. Esse é mais fácil. É só explicar que é o crescimento horizontal das cidades, ou seja, formando novos bairros. Tranquilo, gente? Então, tá aí a questão 26. Vamos para a próxima.